Muito cuidado. Qual a diferença entre a borracha de HNBR e a borracha de cloroneoprene, mais conhecido como neoprene? A borracha de HNBR, ela é uma borracha utilizada mais para os veículos novos, que, como eu disse no começo da nossa palestra, os veículos novos eles são totalmente lacrados. Você não consegue ver. Então, o que isso acontece? Ele retém mais calor. Retendo mais calor, aumenta a temperatura de trabalho do motor. Então, o HNBR ele aguenta picos maiores de temperatura se comparando com o cloroneoprene. O que acontece muitas vezes, um exemplo comum para os mecânicos aí, para o pessoal de autopeças, para não cair nesse problema comum. O seguinte, o que acontece? Uma correia que nós temos nos dois materiais, a correia do Corsa. Se nós analisarmos a correia do Corsa, as duas são 111 e outra é a 416. O que muda é o material e o preço, lógico, né? Se a correia é 416, ela é bem mais barata do que a 111. Mas só que o que acontece? Acima de 96, essa correia, ela não deve ser aplicada a 416. Apesar da diferença dela ser bem grande, o diferencial em porcentagem ser em média em torno de 60%, não deve ser utilizada pelo seguinte, porque a correia de cloroneoprene, ela não resiste a altas temperaturas. Por isso que os veículos mais novos, eles são utilizados em HNBR, devido a esse lacre que tem em todos os motores de hoje e pela retenção de temperatura que tem no motor. Por isso que nós falamos sempre para os nossos amigos, o seguinte, para os nossos amigos mecânicos, sempre olhe os catálogos, verifique o que o catálogo diz, o que o catálogo pede para você utilizar e siga o catálogo. Porque no caso de um dano pessoal aqui, de quebrar um motor, qualquer empresa não vai se responsabilizar por isso, porque é uma aplicação inadequada. Então sempre falamos para as pessoas darem uma olhada nos catálogos e verificar qual é a aplicação correta para não ter essa dor de cabeça. Um outro cuidado, aqui na verdade não é nem um cuidado, é uma recomendação para os amigos, é o sentido de instalação. A gente sempre quando está em algum mecânico, o pessoal pergunta, pô, Gilvan, como que eu faço para instalar essa correia? Qual o sentido da marca? Eu vou pedir para o nosso amigo aqui mostrar. Essa é a marcação. Estamos focando aqui. Esta é a marcação da correia. Sempre colocar a correia voltada para si. E da mesma forma que eu estou aqui. A marcação 3.5, a leitura está perfeita para mim. Então eu aplico a correia dessa forma, sempre voltado para mim. Esse é o sentido que nós recomendamos. Mas não tem nenhum problema você inverter o sentido. É só um sentido que nós recomendamos, que nós achamos melhor as pessoas colocarem para montar, para não se perder. Um outro caso interessante. A data de validade das correias. Quais são as datas de validade das correias? Eu vou mostrar aqui pedir para o câmera focar aqui mais uma vez. Esse código de data aqui, ele está escrito 0109. O que quer dizer isso, Gilvan? Isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal. O 01 é o mês que foi fabricado essa correia. E o 09 é o ano que foi fabricada essa correia. Então, nós como fabricantes de correias, nós colocamos em média 5 anos de prazo de validade dessas correias. Então, quando você pegar uma correia que, vamos supor, hoje nós estamos no ano de 2009. Se você pegar uma correia de 2004 para baixo, não aplique. Mas aí você vai me perguntar, mas o porquê que eu não posso aplicar? É o seguinte, a borracha não é como se fosse um metal ou um bronze. Ela sofre resseca, a borracha resseca, ela sofre vários problemas de temperatura, alta temperatura, baixa temperatura, depende de cada região. Então, com o passar do tempo, a borracha resseca. Então, você vai acabar diminuindo a vida útil da correia. O que ela duraria 60, 70 mil quilômetros que nós recomendamos, ela não vai durar 10 mil, porque ela já é uma correia que, teoricamente, já teve uma vida útil mesmo parada. Durante os 5 anos que ela ficou parada, ela teve um processo de esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Então, sempre nós falamos para o pessoal não utilizar uma correia com data acima de 5 anos. Então, tipo, se vocês pegarem uma correia de 2004,
não utilize uma correia de 2004, utilize de 2005 para cima. O cordonel de fibra de vidro. O cordonel de fibra de vidro. O cordonel de fibra de vidro nós não devemos vincar. Ele é o que mantém o tamanho da correia estável. Essa correia, igual eu disse, apesar dela ser muito frágil durante a aplicação, mas o trabalho dela em si é bem preciso e a transmissão dela também, o valor que ela passa é alto. Então nós pedimos, igual eu recomendei, pessoal não vincar essa correia. E a parte do cordonel de fibra de vidro, ele é o cordonel que mantém o comprimento. Aqui algumas partes de nossa fábrica, vamos demonstrar para o pessoal aqui. Aqui é um equipamento que nós temos na fábrica, ele é um equipamento de medição de correia sincronizador. Ele mede as 4 características simultâneas ao mesmo tempo, do comprimento, a largura, a altura e desvio axial. Então, 100% da nossa produção é verificada. Então, toda vez que também vem uma correia para nós analisarmos, nós colocamos nessa correia, se tiver algum desalinhamento, se for problema nosso também, essa máquina acusa. Então, toda a nossa produção de correia dentada é medida 100% nessa máquina. Agora vamos mostrar para vocês as nossas falhas em campo. Algumas das falhas que nós pegamos aqui em campo, nós vamos demonstrar para vocês. Então, aqui no vídeo, algo muito interessante. O pessoal com vergonha de fazer o desenho da correia no início antes de retirar a correia, muitas vezes se perde. Então aqui nós estamos, é uma brincadeira que nós fazemos na nossa palestra, de tipo, se você chegou nesse momento, como que você faz? Como que você vai fazer a montagem? Então nós sempre recomendamos para o pessoal, para os mecânicos, que sempre faça o desenho da correia antes para não se perder, para você não ter um ruído, para você não ter um problema do tensionador estar girando o inverso da forma que deveria girar. Então, aqui a forma correta, o esquema de montagem correto, sempre lembrando para o pessoal que se perder, sempre lembrar que a correia tem que ficar no melhor ângulo de abraçamento. Mas caso vocês precisem de informação, nós no final, no começo da palestra tem o nosso contato. Também se precisar de correia Poli-V, nós mandamos o esquema de montagem para o pessoal do Brasil inteiro. Aqui um problema que nós encontramos no mercado, desalinhamento de polia, um motor da GM, 1.8, 8 válvulas e 1.6, 16. A solução era a troca do tensionador. Pessoal, isso é algo que nós sempre, quando nós vamos fazer uma análise, nós sempre conversamos com o mecânico. Evite quando for ao momento de trocar a correia dentada, não trocar o tensionador. Por quê? Porque o tensionador também tem uma vida útil. Então, no momento que você troca a correia e não troca o tensionador, a correia está nova, o esticamento é novo. E o tensionador não, o tensionador já está fadigado. Então nós pedimos sempre para o pessoal fazer o quê? Ao momento da troca do tensionador, da correia, sempre troca o tensionador também ao mesmo tempo, para evitar dores de cabeça. Aqui um outro caso, um desalinhamento gerado por tensionador ou prisioneiro do motor Volkswagen. O tensionador não estava atuando. Aqui é um caso que a gente comenta o pica-pau. O tensionador não estava atuando. Também falamos para o pessoal trocar. Aqui é algo que nós pegamos na linha GM do Astra 1.8 e 2.0. Esse anel, pedi este anel de borracha no centro. Este anel de borracha no centro da polia, o que ele acontece? Se você não troca no momento que dá o tempo de vida útil da correia, essa borracha, ela desgasta também, que ela sofre uma dilatação, essa borracha. Então, nós sempre falamos para o pessoal trocar. Isso aqui é um caso do rapaz, ele não trocou, um caso que nós pegamos em campo, ele não trocou e falou, pô, Gilvan, a correia está fazendo ruído e tal. Quando nós fomos analisar, era a correia que estava com esse pequeno problema. Quando ele ligava, aqui nós marcamos 2 pontos juntos, e quando ele ligou, você vê a diferença dos pontos marcados.